Olá pessoal, tudo bom? A gente vai continuar então a falar sobre pigmentos, né? Que a gente viu o vídeo passado, que são substâncias que dão coloração aos tecidos, e aí existem vários tipos de pigmentos dando vários tipos de coloração. Hoje a gente vai falar de duas colorações extremamente importantes, que é a coloração roxa, que dá nas mucosas, e a coloração amarela, que também dá em todo o corpo do animal, em todos os órgãos, nos tecidos, ok? Bom, então esses dois pigmentos que dão coloração roxa e coloração amarela vêm da hemoglobina, né? E aí gera outro pigmento, mas esse daí nós já falamos, quando falamos de alterações cadavéricas, então eu não vou falar dele especificamente, porque a gente já viu que a hemoglobina é uma proteína que fica dentro da hemácia, da célula sanguínea, né? Que a gente estudou em alterações cadavéricas, que quando tem o rompimento dessa hemácia, essa hemoglobina é liberada no meio e tinge o tecido de vermelho, tá? Então, um pigmento muito importante, mas que a gente já viu, é justamente essa hemoglobina, que dá coloração vermelha para o sangue, porque ela fica dentro das hemácias, e a grande quantidade de células do sangue são as hemácias, né? E, entretanto, a gente não viu uma coisa. Se essa hemoglobina tiver ligado ao oxigênio, né, ou seja, grande quantidade de oxigênio, o sangue ele vai ser arterial, que é característico de vermelho claro, um vermelho bem vivo mesmo. Agora, se essa hemoglobina tiver ligada ao CO2, ou seja, a baixa concentração de oxigênio, o sangue é venoso, e aí nós temos então o pigmento arroxeado, chamado de cianose, tá? Então aqui, num cadáver, por exemplo, né, nós temos a mucosa do animal fica roxa, a língua fica roxa, e aqui um bebezinho que nasceu com anemia, uma anemia hemolítica, que é muito comum, e fica com as extremidades roxas e com, né, a boquinha, o olho roxo. Por que que isso acontece? No cadáver, isso é muito fácil de relacionar. Não tem oxigênio, né, só tem CO2 ali, em alta concentração. Então, o que que acontece? O CO2 ligado a hemoglobina vai gerar essa coloração arroxeada da mucosa. Então, no cadáver, isso é normal, né? Agora, no animal vivo, isso não é normal. Se você encontra o animal com essa cor de mucosa, a gente vai dizer que o animal está cianótico, ok? Tanto na pele quanto na mucosa, a mucosa é mais fácil de observar, e o animal vai estar cianótico. Se ele tiver cianótico, é um grande problema, porque indica isso, deficiência de oxigênio, né? Você fala assim, eita, olha lá, o cara tá roxo de falta de ar, né? E isso é muito comum, a pessoa ficar roxa por falta de ar. Então, um exemplo que eu vou contar para vocês é a história desse boxer aqui, que eu esqueci o nome dele. Mas é um boxer de uma amiga. Observa aqui, ó, ele tá babando e aqui no pescoço tá inchado. Ele comeu uma abelha. A abelha picou a garganta dele lá dentro, na região da faringe e da laringe, e aí ele teve uma reação alérgica, inchou isso aqui, e ele teve edema de glote. A gente vai estudar isso na próxima unidade, tá? Então ele teve edema de glote, isso aqui tudo fechou. Aí ele não conseguia engolir a saliva, então a saliva, vocês estão vendo aqui, esse é um vídeo, vou passar para vocês verem. Ele não estava conseguindo engolir a saliva porque aqui fechou, e a passagem de ar, como o ar passa por aqui, né, em direção à traqueia, como estava fechado, ele também não estava respirando normalmente. E aí a minha amiga, isso aqui foi lá em casa, quando ele já tinha recuperado, a minha amiga falou, Gi, meu cachorro está morrendo, ele está sufocado, ele não está conseguindo respirar, ele está roxo, né? Aí eu falei, traz aqui imediatamente. Ela levou lá, aí a gente comprou a medicação, apliquei a medicação nele e aí ele começou a respirar direito. Mas observe o vídeo, que eu vou levantar o lábio dele, observe a cor da língua, né? A mucosa gengival ainda estava um pouco vermelhinha, mas a mucosa da língua estava bem roxa, a língua dele roxa. Então, esse animal estava com dificuldade de respirar e estava entrando em cianose. Se nada fosse feito, esse animal ia morrer de parada cardíaca, porque a deficiência de oxigênio vai levar à parada cardíaca, certo? Então, olha só. Ó, dificuldade de respirar, a saliva caindo, e aí eu vou levantar o lábio dele e vocês vão ver a língua, tá? A cor da língua. Ó.
Olha lá, olha aqui, roxo. Estão vendo? Aqui tem um edema. A mucosa ainda está um pouco vermelhinha, mas está escura. E aqui é um pouco mais clara. E aqui a língua toda roxa. Ele não é um... Qual que tem a língua roxa? Eu sempre confundo isso. É Chow-Chow, né? Tem língua roxa? Que é o Shar-Pei. Então, tem um cachorro que tem a língua roxa, para ele não vale, né? Mas o boxer, ele não tem a língua roxa, ele tem a língua vermelhinha, tá? Então, aqui, o animal com dificuldade de respirar, com a língua roxa. Então, ele estava entrando em cianose, e se a mucosa dele, a gengiva, tivesse roxa, ele já estaria em um quadro bem grave. Foi quando ele chegou. Ele chegou lá na minha casa, assim, quase morrendo. A gente aplicou anti-histamínico, que é um remédio que reverte os efeitos colaterais da alergia, e aí ele começou a melhorar, né, e teve isso. Bom, então a hemoglobina, ela vai gerar outros dois pigmentos. A bilirrubina, que vai dar cor amarela, e a hemosiderina, que vai dar cor castanha, que vai ser um monte de agregado de ferritina, ok? Bom, então no caso da hemoglobina, quando a hemácia está velha, ela se rompe, libera hemoglobina, e essa hemoglobina ela é aproveitada para o organismo de maneira fisiológica, né? Agora, a gente está falando aqui de patológico, certo? Então, o que é o patológico? Quando eu tenho muita liberação de hemoglobina no meu sangue devido ao rompimento de hemácias, devido a algumas doenças que a gente vai falar, e aí eu tenho liberação desses dois pigmentos que são derivados da hemoglobina. A quebra da hemoglobina vai gerar bilirrubina e hemosiderina. Por quê? Dentro da hemácia, eu não tenho só hemoglobina, eu vou ter ferro também, certo? Então, aqui o ferro, ele é armazenado em forma de ferritina, né? E aí, quando eu tenho uma grande quantidade de hemoglobina sendo liberada devido à lise de hemácias de maneira patológica e não mais fisiológica, eu vou ter uma altíssima concentração de bilirrubina que vai dar coloração amarela para os tecidos. E eu vou ter uma grande quantidade de ferro que vai ser estocado na forma de ferritina. Então, a ferritina é a maneira com que o organismo faz para estocar ferro, principalmente no fígado, né? Não sei se vocês já ouviram falar, quem está com anemia come fígado, que é bom para anemia. Por quê? Porque lá no fígado tem vários agregados, né, do pigmento hemosiderina, que nada mais é do que, né, o estoque do ferro em alta concentração, que é um agregado de ferritina. Então, a ferritina ela vai ser estocada no fígado, no baço, no músculo, mas principalmente no fígado, e a hemosiderina no baço. Então, a gente vai ver como é que vai ficar. Então, no caso da hemosiderina, que fisiologicamente é um pigmento que é agregado para reserva de ferro, se ele for em excesso, então a gente está falando em patologia, a gente está falando em doença, a gente está falando em alterações, o que vai acontecer? Vai causar uma doença chamada hemosiderose, tá? Então, o acúmulo de hemosiderina, vindo do acúmulo de ferro, vai gerar uma degeneração chamada de hemosiderose. Macroscopicamente, o órgão vai ficar amarronzado, cor de ferrugem mesmo, né? E microscopicamente vai ter um pigmento granular castanho adourado. Então, esse aqui, ó, a foto de uma pigmentação. Isso parece com a melanina, porque é castanha também. Acontece que melanina tem que ter o melanócito, né? Então, aqui não tem. Então, eu tenho um pigmento acastanhado, como vocês estão vendo aqui, né? Devido ao excesso de ferro que foi ocasionado pela ruptura das hemácias, tá? Então, as hemácias rompem, libera o ferro que tem dentro dela. Isso aí vocês viram em bioquímica, não foi? Acho que até eu já falei tanto isso, né? Eu falei isso para vocês quando eu falei de bioquímica. A hemácia rompe, libera o ferro dentro dela, em alta concentração, porque o rompimento das hemácias em alta concentração é patológico, então a gente está falando de doenças, não é fisiológico, e esse ferro, então, começa a ser agregado nos tecidos em forma de hemosiderina. E aí eu vou ter um excesso de hemosiderina, levando à degeneração do órgão que está com excesso, certo? Aqui no fígado, hemosiderose, então aqui eu tenho o hepatócito, que é a célula do fígado, né? E aqui em volta dele um monte de pontinhos castanhos. Isso é hemosiderina, ok?
Então, esses pontinhos castanhos é excesso de ferro devido à liberação e destruição das hemácias patológicas. Então, ela libera o ferro, ele vem sendo estocado nos órgãos. Isso causa um processo degenerativo chamado de hemosiderose, certo? Aqui é uma coloração especial, que eles são colorados pelo azul escuro, pela coloração do azul da Prússia, que é específica para o ferro. Então, esse corante azul da Prússia, ele vai corar esse pigmento derivado do ferro. Ele é específico para isso, né? Então, esse azul da Prússia, se você tiver com dúvida, eita, será que isso aqui é melanina? Será que isso daqui é bilirrubina, que é amarelado? Está meio castanho, estou em dúvida, não tenho muita experiência. O que a gente faz? A gente faz uma coloração específica azul da Prússia. Se ficar, mudar a cor de castanho para azul, então eu tenho certeza que é hemosiderose, porque eu estou, esse tipo de corante, ele só cora esse tipo, né, de pigmento, tá? Então é uma forma da gente fazer a confirmação. Bom, a gente vai falar então de bilirrubina, que é um pigmento muito importante, tá? Se eu fosse falar para vocês qual é o pigmento mais importante que existe, a bilirrubina, comparado aos outros por conta da sua, por conta da sua frequência. Ela aparece em grandes quantidades de doenças e em várias vezes no animal, né? Então a sua frequência é muito alta, tá? Então é muito importante que a gente estude ele. Bom, primeiro a gente vai falar da bilirrubina da maneira fisiológica e depois a gente vai falar da bilirrubina de maneira patológica, tá? Então, de onde vem a bilirrubina? É um pigmento que dá coloração amarela e ela vem das hemácias velhas que são destruídas lá no baço. Então aqui tem um desenho, eu tenho uma hemácia, essa hemácia fica velha, ela tem que ser substituída. A hemácia não tem núcleo, então ela não consegue fazer mitose, né? Diferente de outras células que para poder, né, para você poder fazer a reposição dessa célula, você faz a multiplicação das células, então na hemácia não tem como, porque ela não tem núcleo. Então o que acontece? Quando essa hemácia fica velha, que ela tem um período de vida útil, lá no baço, ela vai ser destruída pelo macrófago e o que restar dela vai ser tentar reaproveitar pelo organismo, certo? Então, o macrófago, lá no baço, né, principalmente, mas tem outros locais que ela é destruída também, tá? Então, libera hemoglobina, como eu já falei, e libera ferro, né? O ferro nós já falamos. Mas a hemoglobina, ela vai passar por um processo de transformação antes de passar pelo fígado. Então, aqui está pequenininho, mas acho que dá para vocês verem, né? Então, o grupamento M da hemoglobina vai ser transformado em bilirrubina, né? E essa bilirrubina vai para o fígado para poder ser excretada pelo intestino, ok? Então, vou repetir. A hemoglobina, que é liberada pela célula, através de um processo de destruição da célula velha, chamada de hemólise, lise das hemácias, libera hemoglobina. Essa hemoglobina, lá no baço, ou até mesmo no sangue, vai ser biotransformada em bilirrubina. Então, vocês estão vendo aqui, essa cadeia aqui, né, de número 2, que é amarela, tá? Então, esse pigmento é amarelado. Se você centrifugar o sangue e eliminar as hemácias, você vai ver que o plasma ele é amarelado por conta desse pigmento. Então, é um pigmento que já tem no sangue normalmente. Só que esse pigmento ele tem que ser eliminado, porque ele não serve para nada. Ao contrário do ferro, que ele serve para a forma de estoques, né, no organismo, a bilirrubina ela não serve para nada. Tá? Então, a bilirrubina ela tem que ser eliminada no intestino. Como é que ela vai ser eliminada do intestino? Através de uma metabolização hepática, onde ele vai transformar essa bilirrubina, né, em bilirrubina não conjugada, né, vai transformar ela e vai eliminar pelas vias biliares. Então, vem pelos ductos biliares, vem pela vesícula biliar e é jogada no duodeno e vai embora pelo intestino, vai embora pelas fezes, tá certo? Então, esse processo de metabolização aqui no fígado é muito importante. O fígado ele é um órgão-alvo que faz a transformação dessa bilirrubina para ela ser eliminada. Por que que precisa de passar pelo fígado? Porque essa bilirrubina que está aqui, ela não consegue ser eliminada da maneira que ela está, certo? Então, ela precisa ser biotransformada pelo fígado para ser eliminada, ok?
Bom, aí, essa bilirrubina, então, que é produzida, esse aqui é o mesmo desenho do anterior, só que eu vou mostrar uma outra coisa. Essa bilirrubina que é produzida, né, que vai passar para o fígado e se tornar conjugada para ser eliminada, uma parte dela vai para a vesícula, vai para o bílio, vai para o intestino, vai embora, né? E uma outra parte dela volta para o sangue e é eliminada pela urina. Um dos motivos da urina ser amarela é porque eu tenho esse pigmento voltando para o sangue e eliminada pelo rim, depois da metabolização hepática, certo? Então, eu vou repetir. A hemácia velha é destruída pelos macrófagos e aí libera hemoglobina. Essa hemoglobina é transformada em bilirrubina. Essa bilirrubina, que é amarelo, cai no sangue, então deixa o plasma amarelado. Cai no fígado, é conjugada, né, para ser eliminada. 90% da bilirrubina é jogada fora pelo intestino e uma pequena parte, 10% mais ou menos, volta para o sangue e é eliminada pelo rim, certo? E vai embora. Ok? Então, esse aqui é o processo de eliminação, um processo de eliminação da bilirrubina. Então, veja, por que o animal vai ficar amarelo, todo amarelo, que a gente chama de icterícia? Então, a primeira possibilidade, está destruindo mais hemácias do que o fígado consegue eliminar, né? Pensa numa pia, onde eu tenho o ralo, que é a bile, onde eu tenho aqui a torneira caindo água, né? Vamos pensar que a água é bilirrubina. Se eu abro muito a torneira, aqui transborda, porque não dá conta, o ralo não dá conta porque a quantidade de água é muito grande. Então, aumenta a quantidade de bilirrubina porque está entupido aqui, o ralo está entupido, então aumenta a quantidade aqui. Tá? Então, a primeira causa é quando eu tenho um excesso de produção de bilirrubina por excesso de hemólise. Está destruindo muito, então produz muito. O fígado não dá conta. A segunda causa é quando entope o ralo, que é bile, então eu tenho uma obstrução aqui. É lógico, grande quantidade dessa bilirrubina que seria eliminada não é mais eliminada porque esse caminho foi bloqueado. Então essa bilirrubina volta para o sangue em grande quantidade e fica amarelo, certo? E o terceiro é quando o fígado está incapaz, está com insuficiência hepática, está com algum problema. O que acontece? Esse processo aqui que vocês estão vendo, da entrada da bilirrubina, não vai acontecer, certo? Então aqui a bilirrubina não entra no fígado porque o fígado está com uma lesão, está com hepatite, está com cirrose, não interessa o tipo de lesão, está com problema. Então, pessoal, eu vou repetir. Existem 3 causas que a bilirrubina aumenta no sangue, certo? Ou ela é produzida demais através de uma hemólise exagerada, então ela produz muita hemoglobina, consequentemente produz muita bilirrubina e ela aumenta aqui, porque o fígado simplesmente não dá conta de eliminar essa quantidade que está sendo produzida. Então a primeira causa, produção exagerada. Segunda causa, está obstruída a passagem de eliminação. Essa é mais fácil de entender, né? Então a bilirrubina está normal, a quantidade está sendo produzida normal, só que quando vai eliminar está entupido. Então o que ele faz? Volta para o sangue e aumenta a quantidade do sangue por um problema de obstrução. Essa é a segunda. A terceira é o problema no fígado. Não está produzindo mais, a via está liberada, só que o fígado ele não está com capacidade de transformar essa bilirrubina, que a gente chama de insuficiência hepática ou lesão hepática, certo? Então, essas 3 causas. Primeira causa, alta produção de bilirrubina. Segunda causa, obstrução nas vias eliminatórias. E terceira causa, insuficiência hepática. E aí ele não consegue ser eliminado. Elas são as 3 causas principais de aumento de bilirrubina no sangue. Qual é a consequência disso? O animal fica todo amarelo. Aqui são só... Então, olha só. Aqui é um sangue, quando a gente coleta do animal, um sangue ele está homogeneizado, né? Então a gente mistura o sangue, ele fica vermelho. Por que o sangue é vermelho? Porque tem hemoglobina dentro das hemácias. E se a gente eliminasse as hemácias? Beleza, vamos centrifugar. Então você tira o sangue do animal, centrifuga esse sangue. O que vai acontecer? As hemácias descem, os eritrócitos, né?
Os leucócitos descem, as plaquetas descem, ou seja, tudo que for célula vai descer por força da gravidade, vai ficar aqui. E tudo que for líquido vai ficar em cima. Então, essa aqui é a foto de um sangue centrifugado. O que aconteceu com o sangue centrifugado? As hemácias desceram, o leucócito desceu, essa parte branca que vocês estão vendo é leucócito com plaqueta. Essa parte vermelha são as hemácias, você vê que é a grande quantidade de hemácias, né? E em cima, o que eu vou ter? Plasma. Esse plasma, ele é amarelo, vocês estão vendo que ele é amarelo? Mas ele é um amarelo muito forte ou ele é um amarelo bem fraquinho? É um amarelo bem fraquinho, com exceção dos equinos. Os equinos, eles têm esse plasma bem amarelo forte porque é da espécie. Né? Como eles não têm vesícula biliar, então eles aumentam a quantidade de bilirrubina no sangue e fica amarelo fisiologicamente. Okay? Então, por que o animal tem a mucosa vermelha, tem a mucosa da boca vermelha, a mucosa do olho vermelho? Por que ele é rosinha? Porque ele tem sangue, grande quantidade de hemácias, que é o pigmento hemoglobina, que é da cor vermelha. Então, o animal é rosinha vermelho. E se o animal ficar amarelo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a quantidade de pigmento amarelo ele vai sobrepor ao vermelho, porque agora ele não está mais clarinho desse jeito. Ele está muito amarelo. Né? Então, esse amarelo, nessas 3 causas que eu falei, ele vai ficar tão forte, tão forte, tão forte, que vai acontecer isso daqui. Né? O plasma vai ficar muito amarelo, porque eu vou ter muita concentração de bilirrubina, ou porque está produzindo muito, ou porque está obstruído o fluxo, ou porque o fígado está com problema, e ele vai dar, então, uma coloração super amarela, muito forte, o que vai dar a suspeita que o animal está com icterícia, tá? Que é a concentração de bilirrubina alta no organismo, certo? Bom, então eu vou mostrar a foto do animal para vocês verem como fica. Olha aí. Isso aqui é um animal vivo, tá certo, gente? Não é um cadáver, não. Ele tá vivinho da Silva. Então, como é que ele fica? Olha a mucosa da boca, né? Que normalmente é como? É rosinha. Eu esqueci de colocar a foto normal, mas todo mundo já viu a boca de um cachorro, né? A gente já viu que essa coloração aqui é bem rosinha, a gengiva é bem vermelha. Lembra aquela foto que eu mostrei de um boxer? Bem vermelhinha. Isso aqui não é um cadáver, isso é um animal vivo. E eu tenho, então, a coloração amarela. O que quer dizer isso? Quer dizer, voltando o sangue, quer dizer que o pigmento amarelo está em maior concentração do que o pigmento vermelho. Quem é o pigmento amarelo? Bilirrubina. Quem é o pigmento vermelho? Hemoglobina. Então, esse animal, ele quer dizer que ele tem a maior concentração de bilirrubina do que hemoglobina, e por isso fica amarelo. Né? Então, essa cor amarelada é chamada de icterícia. Tá? Então, o que é icterícia? É quando eu tenho um excesso de bilirrubina no sangue, ele vai sobrepor a cor vermelha, porque agora eu tenho um excesso, e vai dar a tonalidade vermelha para os tecidos. Ah, Gi, é só a boca? Não. Por que a boca é mais visível? Olha lá. Lábios, palato mole, palato duro, língua, gengiva, tem tudo. Por que a boca é mais visível? Porque não tem pelos. Mas essa bilirrubina não está no sangue? Essa bilirrubina está no sangue. Se está no sangue, o sangue não entra em todos os tecidos, com exceção de 2, cartilagem e córnea, não é? Ele não entra em todos os tecidos? Entra em todos os tecidos. Então, eu vou ter esse amarelidão em todos os tecidos? Sim, em todos os órgãos, em todos os tecidos. Olha como é que esse animal que tem a boca amarela vai ficar com a pele dele nos locais onde o pelo é rarefeito, e aí dá para ver a coloração da pele melhor, né? Então, a icterícia, pessoal, não existe icterícia local. Ah, o fígado está com icterícia, mas o resto dos órgãos não. Não existe isso. Por que não existe? Porque o pigmento está no sangue. E se esse pigmento está no sangue, então eu vou ter todos os órgãos e tecidos, tá? Bom, então a principal causa é essa daqui, hemólise, lise das hemácias. Como eu falei para vocês, uma das causas de aumento de bilirrubina é quando produz muito. Quando é que vai produzir muito? Quando tem destruição de hemácias. Então, a principal doença que dá destruição de hemácias são as chamadas doenças hemolíticas, tá? Quais são elas? Babésia, que é a doença do carrapato, anaplasma, doença do carrapato, hemobartonella, doença do carrapato, e eu tenho cães, bovinos e equinos e os felinos com hemobartonella, ok?
Então, são todas as doenças transmitidas do carrapato, e por isso é conhecida como doença do carrapato, né, que pode afetar todas essas espécies. A segunda causa de hemólise intensa é a leptospirose, então a doença do rato, essa bactériazinha que normalmente pega do rato, né, e afeta somente o cão, tá certo, gente? O felino, ele é resistente. E doenças autoimunes, onde o próprio corpo ele começa a destruir as hemácias devido a um processo imunológico, né, um erro no processo imunológico. Mas aqui são as mais comuns, sendo que a doença do carrapato é mais comum, muito importante, a leptospirose também. Por isso que naquela foto do boxe, eu tô com a mão puxando o lábio do animal, tô de luva. Então essa é a mensagem muito importante que eu queria deixar para a aula de hoje. Todo animal que tiver ictérico, você vai tocar nele de luva. Por quê? Porque existe uma probabilidade grande de ser leptospira. E se for leptospira, é zoonose. Você pode pegar, você pode se infectar, e você pode ter a doença tão grave quanto o animal e pode morrer. Certo? Então, leptospirose é uma zoonose muito importante. E que quase todos os animais que têm leptospirose, eles ficam amarelos porque destroem massas e também afeta o fígado. Tá certo? Então, aqui, a babésia, né? Ela parasita a hemácia. Cuidado para não confundir, porque babésia não parasita leucócito, viu, gente? Babésia parasita a hemácia. Erlíquia que parasita leucócitos. A erlíquia também é transmitida por carrapato, mas ela não vai dar icterícia. Ela vai dar outro distúrbio que a gente vai ver na unidade 2, tá? Aqui, anaplasma é um pontinho dentro da hemácia, então essa bola roxa é a hemácia, essa bola roxa é a hemácia, então eu tenho babésia, que tem esse formatinho aqui de pétala de flor, né? E a anaplasma, que tem é formato de um pontinho dentro da hemácia. Então, elas vão causar o quê? Lise. Então, aqui, uma foto de microscopia eletrônica mostrando uma hemácia inteira, uma hemácia hemolizada, certo? Então, sim. A outra causa são a hepática, já falei, né? Então, plantas tóxicas, envenenamento, qualquer lesão no fígado, tá certo, gente? São muitas lesões. As hepatites bacterianas, virais e câncer, as neoplasias do fígado. Então, qualquer coisa que lesar o fígado vai ter, então, uma probabilidade grande de ter bilirrubina alta, né? Não sei se vocês já viram, mas em areia tem muitos bêbados, né? E se você olhar bem no olho deles, o olho deles é amarelado. Então a gente percebe que as pessoas que são alcoólatras, elas lesam muito o fígado e começam a ter icterícia por conta disso. E a pós-hepática, que a gente chama de colestase. O que é colestase, professora? É obstrução das vias biliares, como eu falei para vocês. Bom, se a bilirrubina é eliminada pelas vias biliares e tem uma obstrução nas vias biliares, ela não consegue ser eliminada, então ela aumenta no sangue. Isso é fácil de entender, né? O que causa esse processo obstrutivo? Parasitas, como a facíola hepática, tá? Cálculos biliares, processos inflamatórios, presença de coágulo de sangue. Então, tudo isso vai causar obstrução, chamada de colestase. Tá? Cole, de ductos biliares, estase significa parada. Então, parada do fluxo biliar. Aqui, nos felinos também, no caso dos felinos, não é leptospirose, então por isso que as pessoas estão sem luva aqui. Normalmente é hemobartonella ou lipidose hepática. Olha aí a aula de degeneração. Esse gatinho tinha lipidose e tinha icterícia. Olha as aulas se combinando aí, ó. Então, o que houve nesse gato? Esse gato teve uma hepatite por lipidose, né? Aumento de gordura, levou à lesão das células, teve insuficiência hepática, e aí o fígado não conseguiu metabolizar a bilirrubina, aumentou. E aí, quando você olha a mucosa, super amarelo, o olho super amarelo, quando você faz a tricotomia para acesso venoso, você observa a pele muito amarela, então é o caso de icterícia. Nesse caso aqui era lipidose, mas podia ser hemobartonella, podia ser colestase, né? Tem um parasita ali do gato também, que também causa processos obstrutivos. No caso da necrópsia, a gente vai achar também essa coloração amarelada dentro dos órgãos, na parte do subcutâneo, ou seja, tudo, né, fica amarelado, então a gente tem que tomar cuidado, principalmente no caso de leptospirose, tá bom? Esse assunto é um pouquinho complicado, né, gente? Mas espero que vocês tenham entendido e a gente tem a monitoria e o fórum de dúvidas para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço e até o próximo.